Associação de capacitores, pessoal. Então vamos lá. Da mesma forma que a gente fazia lá em associação de resistores, pessoal, o que era o nosso objetivo? Nós pegávamos vários resistores que estavam em combinações, em associações diferentes, e o nosso objetivo é encontrar um resistor equivalente. Para que servia isso? Ele servia para a gente conseguir valores diferentes de resistência daquelas que a gente possuía em resistores individuais. Então, por exemplo, nós precisávamos de uma resistência, digamos, de 2,5 ohms, e nós não tínhamos resistores de 2,5. Poderia pegar, então, talvez um resistor de 0,5 em série com um resistor de 2, ou dois resistores de 5 em paralelo, e assim por diante. Então, nós conseguimos, com isso, chegar na resistência que a gente queria. Também a gente poderia colocar vários resistores em paralelo, por exemplo, para dividir a corrente, para fazer com que eles conseguissem suportar uma corrente maior. Ou a gente poderia colocar resistores em série para que a resistência equivalente total conseguisse suportar valores de tensões maiores. Tá? Então aqui é a mesma coisa. Então a gente vai tentar colocar resistores em paralelo para dividir corrente, e a gente vai ver aqui que vai ser para aumentar a capacitância também. E depois, quando a gente fizer a associação em série, a gente vai ver que vai ser para pegar e conseguir tensões maiores. Tá? Então vamos lá. A primeira associação que nós vamos ver, pessoal, é a associação em paralelo. Então nós temos aqui uma fonte de corrente, e essa fonte de corrente ela vai chegar nesses nós aqui, né, e vai se dividir, né? Parte dessas correntes vão ir para a direita, aqui partes dessa corrente vai se dividir e vai descer para os capacitores. Então, o que vai acontecer? Essa corrente total aqui vai sair dessa fonte de corrente e toda essa corrente vai ser distribuída entre os capacitores. A quantidade de corrente que vai ir para cada um dos capacitores vai ter uma relação com o valor das capacitâncias. E daí o nosso objetivo é fazer o quê? Transformar todos esses capacitores aqui numa capacitância equivalente, tá? Que a gente vai chamar de C equivalente. Cada capacitor tem o nome de C1, C2 até Cn, né? São N capacitores. Vai ser transformado em um capacitor equivalente apenas. Como é que a gente faz a análise? Nós vamos considerar, pessoal, que toda essa parte de cima aqui é um nó, tá? Toda essa parte de cima aqui é um nó. Então a gente vai considerar o somatório das correntes que estão entrando e saindo desse nó. Por que eu estou usando aqui, primeiro de tudo, uma fonte de corrente? Primeiro, por quê? Porque se eu pegar e colocar uma fonte de tensão aqui, digamos que aqui fosse uma fonte de tensão ligada nos capacitores, o que vai acontecer? Se eu colocasse uma fonte de corrente constante, eu teria zero de corrente dividindo entre os capacitores. Lembram, né? Porque a corrente no capacitor é IC vezes C dVc dt. Então essa aqui era a equação da corrente nos capacitores. Então se eu colocar uma tensão constante, a derivada numa tensão constante vai dar zero de corrente. Então não teria nada de corrente. E além disso, essa fonte de tensão aqui ela também não pode variar abruptamente. Se eu tiver variação abrupta, eu teria uma corrente infinita. O capacitor ele vira um curto-circuito. Tá? Para isso a gente faz o quê? Coloca então uma fonte de corrente. Fonte de corrente é uma corrente fixa, que daí toda essa corrente que vai sair da fonte aqui, ela vai ir para os capacitores. Beleza? Entendido? Como a gente faz então para sair desses N capacitores e chegar então no final num capacitor equivalente? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma análise por nós. Nós vamos considerar toda essa parte de cima aqui como sendo um nó, como a gente já viu lá nas aulas passadas, e vamos somar as correntes nesse nó. Então nós temos essa corrente I que está entrando nesse conjunto de nós, e temos a corrente I1 até a IN saindo do nó. Tá? Olha aqui, ó, tem o I entrando e o I1 até IN saindo. Se a gente olhar, então, qual é a equação então da corrente? Essa aqui que eu coloquei, né? A corrente é igual a capacitância vezes a derivada da tensão. Só que todos os elementos aqui estão em paralelo, tá? Todos eles estão submetidos com essa mesma tensão aqui, tá? Esquece essa fonte de corrente aqui agora. Então, todo mundo está submetido à mesma tensão V. Então, a corrente do capacitor 1 vai ser o quê? A capacitância dele vezes a derivada da tensão dele, né? Que é a mesma de todo mundo. É a mesma da fonte, inclusive, porque está todo mundo em paralelo. Essa corrente aqui, ó, ela está saindo e descendo em todos eles. Então, o positivo vai ficar em cima, né? Vai ficar em cima. Todas as correntes estão entrando no positivo. Então, substituindo essa equação aqui, ó, em cada uma dessas correntes, vai ficar assim, ó, vai ficar que a corrente total é a capacitância do primeiro vezes a derivada da tensão dele, que é a mesma de todos. Depois, a capacitância do segundo vezes a derivada de todos, e assim por diante. Colocando essa equação aqui, vocês podem ver que esse fator derivada em relação à tensão, ele é constante em todos os termos. Então, a gente pode pegar e colocar eles em evidência. Tá? Colocando em evidência, vai ficar assim, ó, vai ficar capacitância 1 mais a 2 mais a 3
todos eles vezes esse termo aqui em evidência. Então, ficou a soma dos capacitores aqui. Ó. Isso aqui, pessoal, então, para que esses dois circuitos sejam equivalentes, então a corrente e a tensão desse circuito aqui tem que ser igual a desse circuito aqui. Se a gente olhar a equação desse circuito aqui, ó, ela é basicamente isso aqui, ó, só que daí nós estamos usando aqui capacitância equivalente. Então a corrente desse circuito e desse circuito aqui tem que ser a mesma e a corrente tem que ser a mesma. Tá? A corrente desse circuito tem que ser igual a desse e a tensão tem que ser igual a desse circuito aqui. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a equação do primeiro, que é essa aqui, ó, né? Que é a corrente igual a todo esse termo aqui, e a equação do segundo, né? Que a equação do segundo é C equivalente vezes a derivada da tensão, tá? Que daí, como os dois são equivalentes, tem a mesma tensão. Então nós podemos igualar esses dois. Como a tensão é a mesma, esse termo e esse termo são iguais, então a gente pode cancelar esses dois termos. Então vai ficar quem? Que a soma das capacitâncias é igual à capacitância equivalente. Tá? Então, essa é a relação que nós estamos buscando. A capacitância total, quando eu tenho vários capacitores em paralelo, é a soma das capacitâncias. Tá? Então, isso aqui é ao contrário do que a gente via lá nos resistores. Lá nos resistores, quando a gente tinha em paralelo, a gente tinha aquela equação 1 dividido por cada um deles, cada um dos resistores. Aqui vai ser diferente. Então, aqui, quando eu coloco capacitores em paralelo, eu aumento a capacitância. Eu aumento a capacitância. Por que que isso acontece? Pense o seguinte, se eu tenho dois capacitores em paralelo, então aqui tem um capacitor, tá? E aqui ó, nós temos outro capacitor. O que vai acontecer aqui? Se nós temos dois capacitores em paralelo, nós vimos lá, lembra da equação da construtiva dos capacitores, que era a seguinte, capacitância era aquele epsilon, né? Que era o epsilon 0 vezes o epsilon r, né? Que eu vou deixar como sendo um epsilon só, vezes a área dividido pela distância entre as placas, beleza? Se vocês olharem aqui os dois capacitores em paralelo, para a capacitância aumentar, é como se a área estivesse aumentando, correto? Então isso aqui, como os dois estão em paralelo e essa tensão é a mesma dessa, é como se os capacitores eles se emendassem aqui, ó. Tá? Faz sentido para vocês? Então olha aqui, a área equivalente total foi maior. Então quer dizer que se os dois capacitores fossem iguais, por exemplo, aqui fossem capacitores que tivessem, sei lá, 1 micro de capacitância aqui e 1 micro de capacitância aqui. Cada um deles tem uma área X de placas. Se eu colocar os dois em paralelo, é como se eu tivesse uma área equivalente de 2x. Tá? Então é 2 vezes a área, então vai dobrar a capacitância. E confere com a equação, porque os dois estão em paralelo, então vai ficar 1 mais 1 vai dar 2 micro. Então é como se eu tivesse dobrado a área efetiva total. Então vai dobrar a capacitância. Por isso que a capacitância equivalente então, é a soma das capacitâncias, porque eu estou colocando elas em paralelo e aumentando a área efetiva total de placas. Tá? Bem fácil de lembrar dessa equação. Se eu quero aumentar a capacitância, eu vou colocando capacitores em paralelo. Beleza? Capacitância em série, tá? Capacitores em série. Como eu faço para chegar numa relação de capacitância equivalente com todos os capacitores do circuito? Então aqui a gente vai fazer uma analogia um pouquinho diferente. Vocês viram que agora eu coloquei aqui ó, uma fonte de tensão. Com essa fonte de tensão vai ter uma corrente associada e essa corrente ó, ela vai passar por todos os capacitores aqui ó, e cada um deles vai ter uma tensão diferente. Que nem a gente tinha lá no circuito de associação série de resistores, mesma coisa. E essa tensão aqui, lembrando que ela não pode variar abruptamente e ela não pode ser constante. Se for constante, ela vai ter zero de corrente. Então tem uma fonte qualquer aí que está variando, beleza? Se a gente pegar e fazer agora uma malha aqui dentro, tá? Porque ó, só tem uma malha. Se eu fosse fazer nós aqui, ficaria muito difícil, porque eu teria que considerar aqui como sendo um nó, essa corrente do capacitor 1 igual ao do 2, a do 2 igual ao do 3 e assim por diante. Até dá para fazer, mas fica bem mais complicado de fazer. Por malhas, a gente vai somar todas as tensões aqui dentro e chegar numa equação única aqui, tá? Então aqui, ó, o que eu fiz? Vou fazer o somatório das tensões aqui dentro. Eu assumi a corrente nesse sentido aqui, então as polaridades ficam assim, né? Todas da esquerda para a direita, beleza? Fazendo isso, somando essas tensões, o que eu vou ter? Eu vou sair desse ponto aqui, eu vou ter menos V, mais V1, mais V2, mais V3, mais Vn, e depois esse V ficou negativo, né? Porque a gente entrou aqui, daí eu passo ele para o outro lado. Então vai ficar assim, ok? Por quê? Porque a tensão da fonte é igual ao somatório da tensão de todos os capacitores aqui. É como se os capacitores fossem a carga, né? Fossem os resistores lá daquele circuito lá do início da disciplina. Então, qual a relação da tensão com a corrente? É aquela equação que nós vimos antes, né? Que
a tensão no capacitor, VC, ela é quem? Ela é 1 sobre C vezes a integral da corrente, de T0 até T. De quem? Da corrente do capacitor, IT, mais uma tensão, tá? Uma tensão inicial, um V0. Só que cada um deles tem um V0 diferente, pode ter um V0 diferente. Então aqui no capacitor 1 é V1 de T0. No capacitor 2 é V2 de T0. E assim por diante. Então, substituindo essa equação aqui, ó, em cada um das tensões de cada um dos capacitores, nós vamos ter uma equação assim, ó, tá? Essa aqui é a tensão do primeiro capacitor, essa aqui é do segundo capacitor e essa aqui do enésimo capacitor, né, que é o último, beleza? Se vocês olharem aqui, ó, essa integral da corrente é a mesma, né, em todos eles, né? Olha aqui, eu vou fazer esse quadradinho aqui, ó, é a integral da corrente, aqui é a integral da corrente, tá? Aqui é a integral da corrente. Então, todos eles estão submetidos pela mesma corrente, porque é um circuito de série. Então, se todos eles estão em série, a corrente de todos eles é a mesma. Entendido? Só é conceito que você tem que saber. Circuito série, a corrente é a mesma sempre, tá? Em todos os elementos. Então, se essa integral aqui é igual em todos eles, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e colocar a integral em evidência. Vai ficar aqui, ó, 1 sobre C1, 1 sobre C2, 1 sobre C3. E aqui vai ficar os termos constantes, tá? Os termos constantes. Então, ficou aqui, ó. Aqui está a integral que eu coloquei em evidência, ok? Aqui ficou esse 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, até 1 sobre Cn em evidência. E aqui ficou as tensões, tá? As tensões iniciais de cada um deles, tá? Eu vou apagar um pouquinho isso aqui porque ficou muita riscaria. Aqui ficou melhor de ver agora. Então, aqui está a integral que eu coloquei em evidência, ok? Então, a integral ficou em evidência e aqui ficou todos a somatória das capacitâncias. Está aqui, ó, capacitor do C1, 1 sobre C2 até 1 sobre Cn, ok? E aqui ficou os termos constantes. Isso aqui, pessoal, é a tensão. Essa tensão aqui tem que ser igual a essa tensão aqui. E essa corrente aqui tem que ser igual à corrente desse circuito. Então, por isso que eu tô. Por quê? Porque eu estou buscando um equivalente, né? Um equivalente entre os dois circuitos. Se a gente pegar, então, a equação para esse circuito aqui, ó, as duas têm que ser equivalentes, têm que ser iguais. Se a gente olhar a equação desse segundo circuito aqui, que é o simplificado, é a mesma equação que essa aqui. Só que aqui eu tenho o capacitor equivalente. Então eu vou pegar essa tensão aqui, ó, e vou igualar com essa aqui. Ok? Então aqui está a equação do circuito equivalente. Então a capacitância desse aqui é o equivalente. Então essa tensão tem que ser igual àquela. Então eu vou igualar essa equação àquela. E daí o que vai acontecer? Isso aqui, ó, tem que ser igual a isso aqui, ó. Então quer dizer que essa tensão do equivalente tem que ser igual a essa soma aqui, né? Porque elas são constantes, né? Então aqui seria, digamos, 3 volts, aqui fosse 10 volts, e aqui tem que ser 14, digamos, supondo que tenha só 3, né? Porque aqui são números, né? Números só podem ser iguais a números aqui. E desse lado aqui nós temos uma integral. A única maneira de fazer essas duas integrais aqui que estão integrando a mesma corrente, a única maneira delas ficarem iguais é se o coeficiente que está na frente da integral for igual. Então, 1 sobre C equivalente tem que ser igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 e assim por diante. Então, a capacitância equivalente é isso aqui, ó, 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 e assim por diante. Então, essa aqui, pessoal, é a equação do paralelo dos resistores, lembram? Então, A é totalmente o contrário do resistor. Tem que lembrar só disso, que a associação de capacitores é o contrário dos resistores. A equação aqui do série de resistores é a mesma equação do paralelo de resistores, tá? Bem simples de lembrar. É só lembrar que é o contrário, então, dos resistores. Vou fazer um exemplo aqui, pessoal. Eu poderia fazer um exemplo de série e paralelo separado, só que a ideia é basicamente a mesma lá dos resistores, então vou fazer apenas um exemplo aqui já de um circuito misto, que daí vocês vão poder treinar, beleza? Como é que eu resolvo esse tipo de circuito? A ideia é a mesma lá do circuito da associação de resistores, só que nós vamos usar equações diferentes. Quando a gente tem as capacitores em paralelo, agora nós vamos somar as capacitâncias. Então vai ficar, nesse caso aqui, se eu tivesse 2 capacitores, ficaria C1 mais C2. Tá? Se eu tivesse 3 mais C3 mais C4 e assim por diante. Se eu tiver agora a série de 2 capacitores, vai ser 1 dividido pelo capacitor equivalente, mais 1 sobre dividido, mais 1 sobre dividido e assim por diante.
Só que quando eu tiver 2, a equação fica assim, né? Fica que nem lá nos resistores. Que daí isso aqui simplifica para nós. A gente pode fazer 2 a 2, ok? Então essa aqui vai ser a capacitância, tá? Então vamos lá. Como é que eu faço? Então, quero obter a capacitância equivalente desse circuito misto aqui, que tem partes série e partes em paralelo. Como eu faço para analisar? Então, eu tenho que buscar dentro desse circuito aqui partes que estão em série e partes que estão em paralelo. Então, vamos tentar analisar. Se eu estou olhando para cá, ó, da esquerda para a direita, vamos fazer o seguinte. Muitos têm dificuldade em entender onde é que está em série e onde é que está em paralelo. Então, vamos fazer de conta que aqui tem uma fonte de corrente, tá? Ou uma fonte de tensão, tanto faz. Tem uma corrente entrando aqui. Quando essa corrente entrar, pessoal, ela vai chegar nesse ponto e vai se dividir. Parte vai vir para cá e parte vai vir para cá, formando então um mais aqui e um mais aqui, ó. E um menos aqui e um menos aqui. Então esse mais aqui, ó, tá ligado junto com esse mais e esse menos está ligado junto com aquele menos. Então esses dois capacitores aqui estão em paralelo. Por que paralelo? Porque os terminais positivos estão ligados juntos e os negativos estão ligados juntos. Então é isso aqui é uma associação paralela dentro da associação mista. Então, isso é uma associação paralela, ok? Então, como é que eu faço o paralelo? Eu vou usar essa equação aqui, né? Eu vou somar as capacitâncias, tá? Por que eu somo? Porque é como se as áreas se somassem, né? Os capacitores estão ligados juntos, assim, ó. Então, é como se a área deles tivessem, os dois capacitores se estivessem tocando as bordas e a capacitância equivalente total é a soma das dois. Então, vai ser 50 micro aqui, com 70 micro vai dar 120 micro, tá? Todo esse equivalente aqui dá 120 micro. Entendido? Então, mais com mais, menos com menos é uma associação paralela. Depois, temos mais alguma outra associação aí que a gente pode fazer antes de seguir? Então, se vocês olharem aqui, ó, essa corrente, ó, ela saiu daqui, se dividiu em duas. Aqui ela se juntou, chegou aqui, ela vai se dividir de novo. Uma corrente vai para cá e a outra vem para cá, formando um mais aqui, ó, e a corrente desce aqui, ó, e produz um mais aqui. Então, olha aqui, ó, a mesma corrente passando em dois capacitores e o mais aqui está ligado com o menos. Então, mais com menos e a mesma corrente significa que é uma associação série, tá? Então, temos uma associação séria ali. Associação séria, a gente usa a mesma equação do paralelo dos resistores, tá? Que é essa equação aqui, ó. Então, é o produto dividido pela soma dos capacitores. Então, vai ser o C3 vezes o C5 dividido por C3 mais C5, tá? Que eu chamei de capacitor C35 aqui. Então, 60 vezes 120 dividido por 60 mais 120, que vai dar 40 micro. Então, essa associação séria aqui vai dar um capacitor de 40 micro. Agora, o que eu faço? Eu pego esses capacitores e junto eles nos seus respectivos capacitores equivalentes. Então, vai ficar um circuitinho assim. C1 e o C2 vai virar um 120 e o 3 e 5 vai virar um de 40. Beleza? O que eu faço agora? Mesma coisa, coloco uma fontezinha aqui, se eu fiquei na dúvida, né? Conforme vocês vão fazendo exercício, vocês vão ficando mais experientes, né? Vocês vão conseguir identificar mais facilmente onde está em série e onde está em paralelo, ok? Aqui nós temos então essa corrente, vai sair daqui, ó, vai passar por esse capacitor e vai descer aqui, ó, e vai descer aqui, ó, tá? Produzindo um mais assim e um mais assim. Então, olha aqui, ó, esse mais, pessoal, está ligado com esse mais, e esse menos está ligado com esse menos, através desses dois fios aqui. Logo, esses dois capacitores aqui estão em paralelo, porque mais com mais, menos com menos. Esse capacitor aqui, pessoal, não está nem em série nem em paralelo com ninguém, porque a corrente que passa por esse cara aqui não é a mesma desse nem a mesma desse, porque ela se dividiu. Tá? Então, muitos têm dúvida, tentam fazer série ou paralelo desse capacitor com algum outro. Não é isso. Tem que cuidar, tem que ser a mesma corrente ou a mesma tensão. Então, nesse caso aqui, os dois estão na mesma tensão, então é um paralelo. Então, ali nós temos um capacitor, uma associação paralela, né? Por quê? Porque os dois estão submetidos na mesma tensão. Mesma tensão porque eles estão ligados através de um fio aqui, ó. Beleza? Então, isso aqui tem que ficar claro, muito claro, porque aqui as correntes se dividem um pouco para lá, um pouco para cá. Eu não sei quanto de corrente está passando em cada um dos dois, mas eu sei que a tensão é a mesma. Então, é uma associação paralela, tá? Então, eu vou somar as capacitâncias. Então, vai ser o 20 micro com 40 micro, vai dar 60 micro, beleza? Daí eu vou pegar esses dois capacitores e associar em um só, um capacitor só de 60 micro. Vai ficar, então, um capacitor C12 de 120 e aqui o capacitor 435, que é de 60 micro. Agora, o que eu faço aqui? Que associação é essa?
Mesma coisa, coloco uma fontezinha aqui, se eu fiquei na dúvida. Essa corrente, ó, ela vai passar por esse capacitor, vai produzir um mais aqui e um menos aqui. Um mais aqui e um menos aqui. Logo, essa corrente que está passando nesse capacitor é a mesma desse. Se as duas correntes são iguais, significa que é uma associação série. Tá? Associação série. Então, vou usar essa equação aqui. Ó. Ela vai fazer o produto pela soma. Então, a capacitância total, pessoal, no série vai ser menor. Vocês vão olhar agora, tem que ser sempre menor do que a menor das capacitâncias. Que nem tinha lá na associação dos resistores, lembram? No paralelo sempre dava o menor que a menor delas. Aqui vai ser o contrário. No paralelo vai dar menor que a menor delas. Então aqui, fazendo uma associação série, fazer o produto pela soma vai dar 40 micro. 40 microfarads, então é a capacitância desses dois capacitores associados em série. Então, no final, a capacitância equivalente é 40 micro, tá? Falta um farad aqui, pessoal. É 40 microfarads. Beleza? Então, essa aqui é a capacitância equivalente final que eu estou buscando. Tranquilo? Bem simples, né? Então, vocês já viram a associação de resistores. Associação de capacitores é a mesma coisa. Aqui tem já as fórmulas. Isso aqui vai cair na prova, pessoal. Vai cair na prova e vai ter listas lá para vocês treinarem. Aqui eu coloquei mais um exercício que eu não resolvi aqui. Eu vou deixar para vocês. Então, como é que eu faço para resolver esse exercício aqui? Mesma coisa de antes. Vamos fazer aqui, ó. Então, claro que vocês podem colocar, vocês podem colocar uma fontezinha aqui e fazer o raciocínio que eu expliquei para vocês, né? Ver onde é que está passando a corrente e ver onde é que eu posso fazer um série paralelo. Ou vocês podem já olhar direto aqui, é fácil, muitas vezes é fácil de enxergar isso. Então, nesse caso, o que ia acontecer? Aqui, ó, tem dois capacitores que estão em série, ó. Olha aqui, a corrente que está passando neles é a mesma, tá? Porque essa corrente vem aqui, ó, passou por esse capacitor e passou por esse capacitor. Então aqui temos um série, tá? Série. E além do mais, aqui, ó, essa corrente ela saiu, digamos que ela está saindo daqui, tá, passou por esse capacitor, ó, e vai se dividir, ó, um pouco vai vir para cá, um pouco vai vir para cá, né? E daí esse mais vai ficar ligado com esse mais aqui, ó, através desse fio. Então aqui nós temos uma associação paralela, tá? Paralelo, tá? E daí o série desse cara aqui, ó, com o paralelo desse, vão estar ligados na mesma tensão, ó, tá? Estão todos ligados na mesma tensão. Então o resultado dessa associação aqui, que eu acho que entre 5 e 20, eu acho que vai dar 4 micro aqui. E aqui o paralelo vai somar, então vai dar 26 micro. Então esses dois vão estar em paralelo, tá? Vão estar em paralelo. Então 4 com 26 aqui vai somar, né? Porque tem um paralelo, vai dar 30. Esse 30 vai ficar agora em série com esse resistor de 60. Ok? Então, esses dois aqui vai dar um resistor série. E daí a associação série, pessoal, entre um capacitor aqui, de todos esses 4 capacitores aqui vai dar 30, né? Então, a associação desse resistor de 30 com esse de 60 vai dar um equivalente de 20. Tá? Então, o capacitor equivalente é de 20 micro. Eu quero que vocês façam as partes, assim, façam todos os cálculos bem mostradinho para ver como é que faz. Beleza? Então, a ideia é basicamente a mesma. Beleza? Então, isso aqui, pessoal, é muito importante. Na eletrônica se usa muito você colocar capacitores em paralelo, principalmente capacitores em paralelo. Tá? Eu acho que é o mais utilizado. Capacitores em série eu utilizei, tá? Mas não é tão comum. O normal é colocar capacitores em paralelo para quê? Para aumentar a capacitância. Eu quero aumentar a capacitância e dividir a corrente entre os capacitores. Então, eu coloco capacitores em paralelo. Beleza? Então tá, feito. Na próxima aula, então, agora a gente vai ver circuitos de primeira ordem. Beleza? Até a próxima aula.